Pai, no nome de Jesus, que o teu favor seja sobre nós. É com temor e tremor que eu trago essa palavra, Senhor. E eu peço tua graça para transmitir à noiva do Senhor, para que ela possa cada dia ser adornada, aperfeiçoada, e que elas aprendam de ti, Senhor, para que nós sejamos perfeitos, como o Senhor determina na tua palavra. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amados, o Senhor tem ministrado para mim. Eu estava achando incrível aqui, porque o Senhor me deu essa palavra tem cerca de uns 10, 15 dias para trazer para vocês, e eu sequer estava levando em conta o calendário das leituras bíblicas que a gente tá fazendo, né? Eu falei, não, a gente está lendo a Bíblia, então nem estava levando em conta. Então, quando eu foi lido hoje Romanos 1, 2 e 3, eu achei sensacional, entendeu? Eu estava ali pensando, nossa, como Deus trabalha. Como Deus trabalha. Deus colocou um peso para eu trazer essa palavra para vocês, e vem Romanos falando sobre a questão de blasfêmia, sobre a questão de cuidar com a boca, né? Vem Romanos trabalhando isso. Eu falei, nossa, Deus já está preparando o culto já para o que vai ser ministrado. Tem uma palavrinha, né? Como vocês sabem, a nossa Bíblia, ela tem uma concepção. Ela, originalmente, ela não foi escrita em português. Eu não sei se você sabia disso. Ela tem pelo menos 3 idiomas aqui dentro. O idioma original, que é o hebraico, um idioma um pouquinho mais arcaico, né, que é o aramaico, e o grego, que é praticamente o Novo Testamento. Então, a sua Bíblia, ela nada mais é do que uma tradução desses textos originais. Então, alguém, para traduzir para você, teve que estudar hebraico, teve que estudar aramaico e teve que estudar o grego. E não é um grego comum, existem 2 tipos ou 3 tipos de grego. Então, ele ainda teve que estudar o grego bíblico específico para poder traduzir para você. Mas a essência da palavra de Deus, ela é hebraica. O nome de Deus, ele é hebraico. O nome que nós cantamos aqui, a igreja será arrebatada, Yeshua, ele é um nome hebraico, que significa o Senhor é minha salvação. Esse é o nome original de Jesus, que ao ser traduzido para o latim ficou Iesus. E ao ser traduzido para o português ficou Jesus. Por isso que nós chamamos ele de Jesus. Yeshua HaMashiach. Jesus, ou seja, seria o Senhor é aquele que salva. Jesus, o Messias, o ungido, o Cristo. Então, por isso que nós chamamos ele de Jesus Cristo, mas o nome original dele é Yeshua. Aí nós damos um título para ele, HaMashiach, que é o Messias, o ungido, ungido de Deus. Foi Deus que o ungiu. Aí nós trazendo português, nós falamos Jesus Cristo, tá? Então assim, aí você fala, mas eu devo falar Yeshua ou Jesus? Bom, pelo ensino da norma, você deveria falar, né, Yeshua. O seu nome, ele não muda. Aonde você for, as pessoas têm que chamar do jeito que é o seu nome, na concepção original. Mas se você chegar num lugar, por exemplo, você chama Tiago. Se você for para os Estados Unidos e alguém te chamar de James, é a mesma coisa. Lá é o quê? É só uma tradução. Assim como no Brasil é chamado Tiago, nos Estados Unidos é chamado de James. Mas originalmente, se seu nome for Tiago, eles não têm que chamar de James lá. Eles têm que chamar você, ainda que eles não consigam pronunciar. Eles têm que falar Tiago. Tá? Então, eu tenho essas palavras em hebraico chamado Lashon Hara, que basicamente significa língua má. Esse é uma tradução bem grossa mesmo. Levítico 19, 16. Tem como pôr um fundinho musical? Tá, né? Parece que tá tenso. Eu estou sentindo os irmãos todo tenso, travado. Vou botar um fundinho para dar uma relaxada, né? Levítico 19, 16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Então você observa que desde o Antigo Testamento, o Senhor já vem alertando as pessoas a tomarem cuidado com a sua
boca. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Agora você clica no slide para mim, porque desconectou aqui. Aí. A palavra lashon, língua, hará, amar, significa língua amar. Nós temos o poder de abençoar ou amaldiçoar com a nossa boca. Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, o que nós temos que perceber? Eu não sei se você percebeu, mas a sua vida, a realidade que te cerca, está intimamente ligado ao que você fala. Por exemplo, na época do Covid, quantas pessoas morreram? Por exemplo, nós temos o caso aqui da irmã Mara. A irmã Mara, para quem não sabe, ela brigava com um tubo mesmo inconsciente. O povo vinha entubar ela não vai botar. E ela pergunta para ela se ela lembra. Ela não lembra de nada disso, mas os médicos lá... Tá aqui o irmão Elias. Só para vocês terem ideia de como foi, o irmão Elias, ela virou e falou assim: eu lembro todo mundo, mas não lembro de você não. Mas eu tava do seu lado o tempo. Ah, mas eu não lembro de você. Mas ele tava lá ajudando a brigar com os médicos lá, você tá entendendo? Então veja, quantas pessoas no Covid morreram por medo. Porque diziam, se eu pegar isso, eu vou morrer. Tá aqui, ó, o evangelista mesmo. O médico dele soltou uma sentença contra ele. Você pegar esse negócio aí, ó, você pulou. É ou não é? Eu lembro que eu fui orar com ele com mais de 40 graus de febre. Quantas pessoas aqui na igreja eu abracei de Covid não está escrito? Ele foi um, que eu fui saber uma semana depois que eu estava com Covid. Mas o que a gente falava? O que a gente sempre falava aqui na igreja? Não tenham medo. Não tenha medo. A gente sempre falava isso, não falava? Porque, palavra, se você tiver medo, a Bíblia diz que Deus não nos dá espírito de medo. Então nós temos que aprender o que nós lançamos. Quais são as palavras que você tem lançado sobre você? Quantas vezes você comete um erro, alguma coisa, e você fala assim, mas eu sou burro mesmo. Como que Deus vai te prosperar? É você quem está dizendo. É você quem está dizendo. É você quem está declarando. Então, olha, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem ama vai comer do seu fruto. Qual é a colheita que você quer ter com relação a você, a sua vida, aos seus negócios, a tudo que te cerca? Por que você acha que Deus odeia murmurador? O que é murmurar? Reclamar. Você pode até estar com um coração assim e Deus fala, fica calmo, eu estou contigo, mas tu falou assim. Quanto mais eu rezo, mais assombração acontece. Aí já vem Deus e toma um profeta para pegar você. Não é assim? Enquanto você não falou, as palavras são boas, né? Ô filho, fica firme. Você está lá dentro assim, mas Deus me abandonou, não é possível. Você só está pensando. Mas a partir do momento que você fala assim, eu sabia, era só eu ficar firme na igreja que ia acontecer todas essas coisas aí. Aí Deus fala, pera aí, próximo culto eu vou ter um particular com você. Se não for no altar, eu vou pegar alguém para falar com você. Não é assim? Bastou falar, porque você gerou uma realidade. Por isso nós temos que tomar cuidado com o que eu tenho dado vida. Palavras são sementes. Tiago 3, 2, 5, praticamente todo Tiago 3 vai dizer assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Quer ser perfeito? Cala a boca. Só tem um caminho para você ser perfeito. Fecha a boca. Não dizem aí que boca fechada não entra mosquito? Quem fala demais dá bom dia? Vocês conhecem o ditado tudo, né? Só não pratica, mas conhecer, conhece, não é assim? E poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que
sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa língua sua, pequenininha, ela tem o poder de gerar um transtorno. Se você acender uma faísca na beira da estrada, quando esses incêndios que tem florestais, começou como? Uma bituca de cigarro. Começou com alguma coisa, uma faísca bem pequenininha. Acendeu todo um incêndio. Da mesma forma, dependendo do que sair da sua boca, você criou a maior confusão para a sua vida ou para a vida de alguém. Então, nós temos que o quê? Aprender a dominar. Irmãos, o que eu estou falando para vocês aqui é a coisa mais difícil para o crente. Por quê? Qual que é o pecado do crente? Os dois maiores pecados do crente vêm pelo mesmo lugar. A boca por falar e a boca por comer. Não são os dois? Glutonaria, bebedice, não é? Aí vem peleja, dissensão, tudo vem do quê? Da boca. Você entende o quão é difícil? É uma luta para nós, né? Eu sei que assim, é difícil, por quê? Porque assim, quando você lê a palavra, acho que eu coloquei esse texto aí, você vai ver que às vezes falar de algumas coisas é gostoso. Dá até um negócio bom assim, sabe? E normalmente quando o trem é muito bom e é bom para carne, você tem que ficar muito atento com isso. Continuando Tiago. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Quem incendeia a língua? O próprio Satanás. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Irmãos, eu só estou lendo o texto, não tem consideração minha nenhuma aqui, eu só grifei só para você prestar atenção nos textos, mas aqui não é consideração do Maurício não, tá? É Tiago que está falando isso aqui. É um texto que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Sabe para quem que ele escreveu isso aqui? Para a igreja primitiva. A igreja primitiva não era perfeita? Ele está dizendo para eles, ó, a língua de vocês é o quê? Um mundo de iniquidade. Ele está falando isso para a igreja primitiva. Se eles tinham esse problema, imagina nós. Você entende que isso é um problema da igreja? Você fala, bispo, isso não é um problema da igreja, isso é um problema do ser humano. Eu concordo com você. Quantas vezes você já não chegou no seu trabalho? Você está tranquilo, você veio de um culto de adoração, louvor, e falou, agora me acertei com Deus, me alinhei. Aí você está chegando lá, chega um abençoado e fala, vem cá, tem que te contar uma coisa. Te pega no canto assim, você fica, não acredito. Sério mesmo? Não. Aí às vezes você veio aqui, você chegou no culto, você estava com raiva de fulano, lá do seu trabalho. Deus falou que você perdoa fulano. Aí você, oh Deus, eu quero liberar perdão sobre fulano. Quero declarar que vai ser tudo novo segundo. Aí quando vem a pessoa, não tem fulano, aí você lembra de domingo. Aí você fala, o que eu perdoei domingo? Tá falando de você. Aí você, não é assim? Fala se não é assim. Você entende como é sério essa questão? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ele está dizendo o seguinte, tenha mansidão, segure, cuidado com o que você vai falar.
tudo que você fala vai gerar algo. Pode começar gerando algo mal para você. Enquanto for para você, você tenta resolver. E quando o que você gera envolver outras pessoas? Você acha que resolve fácil? Não resolve fácil. Você pode destruir algo que Deus estava estabelecendo na eternidade para você, com a sua boca. Deus poderia estar levantando uma amizade para você, porque você falou, você rompeu essa amizade e não tem o que fazer. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, eles andavam juntos, e lá você vai ver que eles estão os dois juntos, sempre juntos. De repente, numa das viagens, Marcos não quis ir com eles. Marcos, o evangelista que escreveu o Evangelho de Marcos, não quis ir com eles. Paulo ficou muito bravo com isso. Aí eles estão fazendo uma viagem, e aí eles falam, vamos levar Marcos. Paulo falou, de jeito nenhum. Ele deu para trás lá atrás, então talvez ele vai dar para trás de novo. E os dois brigaram. A Bíblia diz que eles tiveram uma grande discussão. E aí eles se separaram. Biblicamente falando, a história de Barnabé encerra-se ali. E a de Paulo continua. Então Barnabé apareceu na Bíblia enquanto ele caminhava com Paulo. O dia que ele brigou com Paulo por causa de uma pessoa que Paulo não queria levar. Então a história bíblica dele se encerrou. Não estou dizendo a história pessoal dele, a história dele continuou. Tem aí apócrifos, Evangelho de Barnabé, tem um monte de coisa que não é considerado bíblico, mas a história que nós temos aqui, dele se encerra ali. Por causa de boca. Já imaginou? Você faz parte de algo grande, por causa de uma atitude errada. Tudo aquilo que Deus tem, Deus virá para você e falar o seguinte, eu vou escrever uma nova história para você, mas daquilo que eu tinha de grande para você, eu estou tirando. A partir de agora você vai ficar aqui no canto e vai fazer isso para mim. E fulano, você prossegue. Já imaginou? Deus tem que mudar o plano para você. Você fala, Deus não faz isso. Deus disse para Abraão, olha, a sua descendência vai ficar 400 anos no Egito. E depois eu vou tirar. Sabe quanto tempo eles ficaram no Egito? 430 anos. O que aconteceu de diferente nesse período? Conta-se que Moisés, inflamado, matou um egípcio que estava judiando de um hebreu. E aí quando Moisés chega de novo e vê de novo uma briga, mas entre dois hebreus, o que eles falaram para Moisés? Você quer nos matar como você matou o egípcio? Aí Moisés, faltava muito pouco para Deus revelar Moisés para o povo. Mas aí ele precisou ficar 40 anos no deserto. Mais alguns anos, cerca de 10 anos, Deus levantaria Moisés. Mas por causa daquilo, então Deus teve que vir, porque Faraó queria matar Moisés. Então Deus teve que tratar Moisés no deserto. Teve que esperar Faraó morrer para ir chamar ele. E o povo ficou sofrendo mais 30 anos por causa de uma atitude do libertador. Cuidado com o que você faz e com o que você fala. Não é que o que Deus prometeu não vai te dar. Aí você fala, nossa, mas eu já recebi tanta profecia e nenhuma se cumpriu. O que você fez para essa profecia não acontecer? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se foi Ele que falou, Ele cumpre. Mas o que você fez? Você não largou algo que Ele mandou? Você não recuou no momento que Ele mandou avançar? E aí? Você às vezes entrou numa briga que não era para você entrar, você falou de quem não devia falar, e aí? Você entende como é sério essas coisas? Como é sério? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena. Veja, inveja, sentimento faccioso é sabedoria humana, não é considerada sabedoria celestial. É terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Você fala, ó bispo, eu vou falar para você, achar essa pessoa aqui tá difícil demais, hein? Que pessoa com qualidade, hein? Puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia, de bom fruto, sem parcialidade, sem hipocrisia. É difícil achar essa pessoa, né? Mas entenda, o Espírito espera que eu e você sejamos essa pessoa aqui. Você tem buscado isso? Por isso que tem um arrependimento. Fez errado? Desce na presença de Deus. Peça perdão e uma oportunidade para prosseguir. É assim que funciona. A vida não é assim? É errar e pedir perdão, né? Deus espera que você não erra. Errou, peça perdão e prossegue. E torcer para que aquilo que você gerou não seja tão danoso a ponto de nunca mais voltar. Existem pessoas que me trouxeram tanto dano na minha vida que ainda que eu as tenha perdoado, eu entendo que é danoso eu trazê-las para a minha vida de novo. Porque elas me trouxeram muito dano. Você entende? Então assim, tem coisas que não tem o que fazer. Perdoei. Aí quando eu penso assim, eu vou fazer tal coisa, veio Deus já com um sonho, com o negócio, fala, não faça. Por quê? Porque essa pessoa não está no nível de maturidade que você está. E se você trouxer ela nesse momento para a sua vida, vai dar problema para você e vai dar problema para ela. Então a gente tem que ter discernimento no espírito. Mas a primeira coisa é perdoar. É perdoar. Não pode ter mágoa no coração. Amém? Qual o conceito de Lashon Hará? Primeiro, ao denegrir o meu irmão, é considerado pecado no mesmo nível de matar, cometer idolatria e ter relações incestuosas. Isso quem fala é os rabinos judaicos, tá? É ele quem fala isso. Quando você denigre alguém, você, para Deus, é como se você tivesse matado, cometido idolatria, ou você tivesse se relacionado com um irmão, com uma irmã, com um pai. É o mesmo nível de pecado, entendeu? É o mesmo nível. Assim, entenda uma coisa, todo pecado é abominável a Deus, mas tem tipos de pecados que são tão nojentos, que Deus dá um tratamento diferenciado, entendeu? Existem pecados que é como se Deus pegasse um copo de água como esse. Você vai cometendo, ele vai enchendo, aí se ele transbordar, Deus vem te cobrar. Então, como que você resolve isso? Toda vez que você vem no Senhor Jesus e confessa, o copo vai baixando. Toda vez que você não confessa, o copo vai enchendo. E quando encher, vem o juízo. Por isso que você vê que tem pessoas que insistiram tanto no erro que elas nunca mais se reerguem. Você não conhece pessoas assim? Pessoas que eram uma bênção na igreja, era uma bênção em tudo, mas elas erraram tanto que elas não conseguem se firmar, elas não são bênção onde elas passam, elas são pessoas difíceis e não são tratadas. Por quê? Porque elas se entregaram ao pecado. Não lemos aqui em Romanos que as pessoas se entregaram tanto ao erro, tanto às coisas erradas, que Deus as entregou. Foi Deus mesmo que falou, não quero mais saber de você não, vai viver o que você quer viver. O próprio Deus entregou, então isso é terrível. Segundo, até mesmo que eu diga um fato verdadeiro, mas que eu prejudique a imagem do meu irmão, também é considerado pecado. Irmãos, se eu fosse trazer como o judeu ensina Lashon Hará, vocês iam falar assim, vocês iam falar que nem os discípulos falou para o Senhor quando ele falou sobre casamento. Quando o Senhor começou a falar de casamento para os discípulos, os discípulos falaram assim, então é melhor nem casar. Jesus falou, mas não é qualquer um que casa não. Não é qualquer um que recebe essa palavra. Então se eu começasse a falar dos pecados de língua, você fala assim, para que Deus me deu uma boca então? Você vai falar de jeito, porque o judeu ele é bem sistemático, ele estuda tudo, tá? Cada vírgulazinha ele tenta entender por que Deus colocou aquela vírgula lá. Aí eles pensam um monte de coisas. Mas a grosso modo você tem que tomar cuidado em denegrir o seu irmão e você tem que tomar cuidado, ainda que seja um fato verdadeiro. Ainda que o que você está falando é verdade, mas vai causar uma má impressão em outras pessoas. Por quê? Porque às vezes aquilo foi ruim com você, mas não vai ser ruim com outra pessoa. Então, isso, Lashon Hará, ele é muito sério isso aqui. Nossa consciência, ela foi cauterizada pelo engano e pensamos que não tem nada demais falar de alguém. Mas, o que o pai pensa sobre? Olha Provérbios 6, 16 e 19. Esse aqui, eu acho que é um dos textos mais terríveis de Provérbios. Estas 6 coisas o Senhor odeia.
E a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então veja, se a gente for classificar, né? Olhos altivos, que é o quê? Pessoa soberba. Língua mentirosa. São dois casos, desde a pessoa que fala algo que não corresponde à verdade, até aquela pessoa que afirma algo que não está na palavra de Deus. Você sabia que se você disser algo que Deus não disse, você é mentiroso? E Deus anota o que você está falando? Se você chegar e falar algo assim, vamos dar um exemplo, uma folha não cai da árvore se não for da vontade de Deus. Todo mundo fala isso, não fala? Não existe esse texto na Bíblia. Esse é um ditado. Porque nós lemos coisas o quê? Que os nossos fios do cabelo, né, estão contados. Que tudo Deus cuida, não é assim que a gente lê? Então as pessoas presumem o quê? A folha só cai porque Deus quer. Biblicamente falando, não está lá. Mas a gente fala. E a gente fala assim, se eu chegar para a pessoa falando assim, não está na Bíblia, tem gente que vai querer sair da igreja, porque eu acabei de falar isso aqui. Mas fala, mostra o texto. Não tem. Você entendeu? Então, quando eu brigo por algo que não está lá, o que eu estou sendo? Mentiroso. Então tem que tomar cuidado. Eu posso falar assim, olha, eu creio que até as folhas, Deus só deixa cair quando Ele quer. Porque Ele estabeleceu um ciclo na natureza. Amém. Isso você pode falar. Você entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado até o que eu falo de Deus. Se eu falo algo de Deus que não corresponde a uma revelação da palavra, eu estou agindo em mentira. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, pessoas que matam, e você vai reparar que na carta de João, ele vai equivaler, quando você usa sua boca, a assassinato também. O coração que maquina pensamentos perversos, pessoa que pensa maldades, pés que se apressam a correr para o mal, pessoas que armam ciladas. Hoje está cheio de videozinho no short, de pai pegando filho, filho pegando pai. Você já não viu um vídeo desse? Às vezes a pessoa vem com um ovo assim, né? Quebra na cabeça da pessoa, a pessoa dá até um pulo e fica brava, mas era só uma casca. Aí ele fala o seguinte, olha, isso aqui é uma brincadeira, vamos lá fazer com a mãe. Aí ele dá o ovo que tem a gema, aí a pessoa chega e quebra o ovo com a gema na cabeça da pessoa. A pessoa fica com ódio, já começa a brigar tal, você está entendendo? Já tem caso de pai que quando vem um menino ele tranca a porta só para o menino apanhar da mãe. O que é isso? É uma brincadeira. Não, não é brincadeira, isso é armar cilada. Pergunta para a bunda do menino como que ficou depois que a mãe bateu nele. Você está entendendo? Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Quantas vezes você poderia livrar alguém, você viu que a pessoa ia entrar no erro, só porque você estava meio assim chateado com a pessoa, você falou assim, ela que se vire. E você poderia contribuir para não acontecer. E se você tivesse simpatia? E se fosse você? Você não ia querer que alguém te avisasse? Cuidado com tal coisa. Não faça isso, não vá por esse caminho. Você não ia gostar? E às vezes é você a pessoa a fazer isso e você falou, eu não, é fulano que se lasque. Não é assim? Então, cuidado com isso. A Bíblia diz que Deus odeia esse tipo de pensamento. Testemunha falsa que profere mentiras. Então, assim, é aquela pessoa que normalmente ganha um suborno ou uma vantagem para contar uma mentira. Ela viu um acidente, ela viu algo e só para nos prejudicar. Não vi, não estou sabendo, não quero saber. E aí ela prejudica você. Deus odeia esse tipo de pessoa. E essa última aqui, a Bíblia diz que Deus tem... Ele abomina. O que é abominar? Deus tem nojo. Deus tem repulsa de quem faz isso. O que semeia, contenda entre irmãos. Aí você pode colocar fofoca, instigar. Não tem? Sabe quando a pessoa sabe de uma coisa, aí vem a pessoa, ou eu ou você, e fala bem assim, você vai aceitar isso? Eu não deixava barato. Aí vem a pessoa assim, ela já está meio assim, né? Já está bravo com o negócio. Aí tu vem e fala assim, se fosse eu.
Aí, em vez de você dizer assim, calma, deixa pra lá, perdoa, segue sua vida, libera o perdão, não vamos ter problema. Em vez de você fazer isso, você fala assim, se fosse comigo. Aí você olha pra cara da pessoa só pra ver se ela ficou até roxa na hora. Se eu fosse, você ia lá agora tomar satisfação, botar dedo na cara. Aí depois a pessoa, quer saber, eu vou fazer isso agora. Aí você, o fervo vai pegar, eu vou ficar aqui de camarote vendo negócio. Não é assim? Deus diz que quem faz isso, a alma dele abomina. Já imaginou Deus ter nojo de você? Já imaginou? Você fazer um negócio desse, Deus olhar para você e fazer assim, Ué? É o que o texto diz, gente. Não sou eu quem estou falando, é o texto. Já imaginou? Eu vou interceder por você, Deus. Eu posso pegar um caso aqui? Pastor, vai ter que ser você, tá? Tem que ser pastor Valdir, né? É o pastor Valdir, né? Ô, Senhor, abençoa o pastor Valdir. Deus fala, abençoa quem? Pastor Valdir. Nem me fala nesse nome. Já imaginou isso? Eu tô falando sério, gente. É misericórdia mesmo. Foi o que o evangelista falou. Misericórdia. A gente tem que tomar cuidado com isso. Viu a gravidade de como falamos com a boca? Deus pode nos abominar. Segundo a palavra, a pessoa que traz um fato pensando em fazer um bem, certamente entregará um fato seu. Olha o que diz Provérbios 11:13. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Tem algo que eu sempre falo, já tem 5 anos que eu falo isso. O seu melhor amigo tem um melhor amigo. E provavelmente o melhor amigo dele não é você. Quer que eu repita a frase? O seu melhor amigo tem um melhor amigo. E provavelmente o melhor amigo dele não é você. Você vem e conta algo para ele. Segredo entre nós. A pessoa já começa a se coçar. Meu Deus, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar. Aí ele conhece, vai lá no amigo dele. Olha, eu preciso falar algo para você, mas tem que ficar entre nós. Não, pode confiar. Aí você fala. Daqui a pouco você chega na igreja. Você entrou na igreja. Você está vindo assim, glória, glória, aleluia. Aí os irmãos estão todos assim, ó. Oh, Deus, misericórdia. Aí você vê, ô irmão, a paz. Ele, passou. Aí você fala, por que estão tudo diferente comigo? Aí num desses vai ter um mais nervosinho que vai falar assim, fulano, quero falar com você. Que história é essa? Aí o bispo que está ali quietinho no canto, bispo, eu tenho uma coisa para falar. Fala, meu Deus do céu, o que foi? Você entendeu? Então assim, é sério mesmo, tá? Então assim, é algo que a gente tem que vigiar. Eu quero dizer para vocês que isso aqui é um pecado de todos nós, tá? Eu tenho que vigiar, você tem que vigiar. Se eu falar assim, eu bispo não tenho esse problema, tenho. Eu tenho que vigiar. Paulo vai dizer que ele era o maior dos pecadores. Paulo mesmo fala assim, eu sou o maior dos pecadores. Eu tenho que vigiar, você tem que vigiar. Eu tenho que tomar cuidado. Às vezes vem uma situação, eu não sei o que fazer. Será que eu falo fulano, eu falo com cicrano? E Deus fala, você cala a sua boca, uai. Você não tem que falar nada, guarda essa boca com você. O que você vai se meter a falar? Doido, né? Vocês acham que eu não estou tremendo aqui não e trazer essa palavra para vocês? Vocês acham que eu não me tremi, não? Eu já me tremi uma semana atrás e hoje eu estou me tremendo mais ainda aqui. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Veja, é um processo. Então, quem tem sido os seus amigos? Quem tem sido as pessoas com quem você tem compartilhado suas coisas? Essa pessoa tem te levado a Deus? Ou essa pessoa tem feito com que você blasfeme de Deus e ainda tenha problemas com pessoas? Quem são? Pense nisso. Pense nisso.
A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço à sua alma. Olha só isso aqui. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Ela desce no íntimo do ventre. O que quer dizer isso aqui? Eu não vou nem me atentar ao fato da palavra da pessoa que traz algo. Eu estou dizendo o seguinte: quem recebe essa palavra, ele recebe como? É delicioso, irmão. Você está ali sem nada, sua vida monótona, não acontece nada, de repente chega alguém e te larga um BO assim, você fala, o quê? Eu precisava de uma coisa dessa para dar um ânimo de vida. Você tem que entender que isso é horrível, isso é perverso. Será que nós vamos nos ocupar disso? De ficar falando uns dos outros? Quais são as consequências humanamente falando de Brasil? Qual é a consequência? Nós temos no nosso Código Penal brasileiro os famosos crimes contra a honra, tá? Que é a calúnia, a difamação e a injúria, que está no artigo 138, o 139 e o 140, né? Que aí ele vai dizer, um fala que é calúnia, um fala que é difamação, outro fala que é injúria, né? Basicamente, se explicando para você o que seria, é assim, calúnia. Quando alguém fala que você fez um crime mesmo, você roubou, você furtou, você ameaçou uma pessoa de morte, se você fez algo assim, isso é considerado crime. Mas você não fez, alguém não gosta de você. Por exemplo, eu falo assim, cadê meu celular? Aí alguém vem e fala assim, provavelmente o pastor Valdir catou. Ele gosta de pegar um celular, rapaz. O que é isso? Calúnia. Estão chamando ele de ladrão. Isso é calúnia. Isso é crime. Se o pastor Valdir registrar um BO, essa pessoa vai responder perante a justiça dos homens. Vai ter que pagar multa, vai ter que prestar serviço social, vai ter que fazer um monte de coisa. O que é a difamação? É quando você fala algo que ofende a reputação da pessoa, entendeu? Você fala que ela é mentirosa, você fala, sei lá, fulano é fofoqueiro, fulano é mentiroso, você está entendendo? Você está falando algo que você está ofendendo ela publicamente, então você está difamando ela. E a injúria é quando você está ofendendo a dignidade dela. Você vira e fala assim, ó, fulano tem bafo. E ele sempre escova o dente, sempre com uma pastilha, né? Aí fala, fulano tem bafo, não fica perto dele não. Ou quando ele fala, ele gospe. Aí a pessoa fica sabendo disso. Isso o quê? Você mexeu com a dignidade pessoal dela. Você está entendendo? Então, humanamente falando, esses são as 3 consequências que você pode cometer ao praticar o Lashon Hará. Quais são as consequências espirituais? Você vai fazer um ato que Deus odeia ou que ele abomina. Você também pode cometer um assassinato espiritual, porque falar mal do irmão é demonstração de ódio, contrariando o mandamento de amar o próximo. 1 João 3, 14 e 15 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, como que você ama alguém e fala mal dela? Como que você ama alguém e distribui algo contra ela? Quantos de vocês aqui já não foram feridos por palavras? Que tem pessoas que você não quer ver nem na sua frente pintar de ouro, porque ela falou algo de você. Não foi como uma faca enfiando no seu coração? Às vezes você até ajudou essa pessoa. Você cuidou dela, você fez de tudo que você podia. Aí chega para você, né, que ela foi e falou mal de você. Aí você fala, eu não acredito que fulano fez isso. Tem pessoas que não estão mais na igreja por causa de palavras. Palavras, ou ditas por pessoas, ou dita pela liderança, alguém feriu essa pessoa. Tá aqui, ó. O pastor Arruda, para quem não sabe agora, ele é um terapeuta de como é que é o nome? Reprocessamento generativo. O que ele é internacional, tá?
o que ele vai tratar? Ele vai tratar muitas coisas de palavras ou ações que feriram a pessoa, principalmente na infância, né, pastor? Então, pessoas que receberam palavras de pessoas, palavras de familiares que hoje não conseguem romper, porque essas palavras bloqueiam ela para crescer profissionalmente, bloqueia ela no casamento, bloqueia ela em tudo, porque alguém foi lá e lançou uma espada que entrou dentro do coração dela e não consegue. Aí você tem que fazer uma reprogramação na pessoa, ela liberar perdão, ela entender que ela não é nada daquilo que foi lançado, para aí a pessoa entender, opa, peraí, por que eu perdi minha vida com tanto tempo com isso? Então isso é sério. Assassinato espiritual tem o mesmo poder do assassinato físico, matar literalmente uma pessoa. A morte persegue e impede a nossa prosperidade. Gênesis 4, 10, 12 diz assim, E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora és tu maldito desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. O que Caim era? Lavrador. O que Abel era? Pastor. Basicamente, essa era a função de cada um deles. O que aconteceu? Caim foi lá e matou Abel. O que Deus está falando? Como você derramou o sangue do seu irmão na terra, que é o lugar onde você tiraria o seu sustento e você traria as ofertas para mim, a partir de hoje, a terra não vai mais te dar a tua força. Então, tem muita gente aqui que dá dízimo, dá oferta, mas não prospera. Pergunta por quê? Vive derramando sangue inocente na terra. Aí o que Deus fala? Quando você lançar a sua semente, você não terá tudo aquilo que tem disponível para vocês. Lembra que Jesus falou que quando a palavra sai, quando o semeador sai a semear, a semente ela volta 30 vezes, 60 vezes ou 100 vezes? A Bíblia diz que Isaac, ele colheu 100 vezes. Quantos de vocês, às vezes, está tendo uma colheita bem ruim, porque não está vigiando com a palavra? Com a boca. Então isso é muito sério. O mundo espiritual, ele não brinca com essas coisas. Outra consequência terrível, você quebrar uma aliança. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, Eclesiastes 4:9. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão, Provérbios 18:24. Salmos 89:34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus leva a aliança muito sério. Se você quebra uma aliança com alguém, e se essa pessoa for o destravador da sua vida? E se ela for o seu futuro investidor? E se for através da oração dela, Deus escolheu ela para orar por você, para você romper na vida, e aí você acabou falando dessa pessoa? E vocês romperam. Você entende o quão sério é isso? Ser um mau testemunho ao Senhor. A gente leu aqui Romanos 2:24, porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18:7. Já imaginou? Jesus fala, olha, é necessário vir os escândalos, mas ai daquela pessoa que traz o escândalo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Marcos 9, 42, 48. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar.
E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta. O melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Lembre-se que no começo ele falou que, qualquer que escandalizar um desses, o que quer dizer isso? Dependendo do que você falar, se você falar para uma pessoa que está começando a caminhada dela agora, e por causa do que você falou, essa pessoa se desviar, Jesus falou bem assim, era melhor que uma corda fosse amarrada no seu pescoço e você fosse atirado no fundo do mar, do que essa pessoa ter se desviado. É Jesus falando de você. Ele está falando de quem desviou o pequenininho. Você entende como que é essa questão da palavra? Como que eu não cometo lashon hará? Como que eu não peco com a minha boca? Bom, você já deve estar deduzindo algumas coisas. Vamos lá. Para de falar do seu irmão. Fale de Jesus. Fale da obra de Deus na sua vida. Se for para falar do seu irmão, fale bem. Abençoa ele. Esses dias chegou uma pessoa para mim, contou um caso aí, né? Que denegria muito a imagem de uma pessoa. Um fato verdadeiro. Era um fato verdadeiro. Aí eu fiquei pensando, né? Aí eu falei, Deus, e agora? Cheguei em casa na hora da oração. Aí você sabe, na hora da oração o bicho pega, né? Que aí Deus fala, vamos ver. Vamos ver que esse caba vai vir aqui falar comigo, né? Vamos ver. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz antes de falar com Deus? Eu virei assim, Deus, não tem fulano de tal que eu fiquei sabendo disso? Eu o abençoo. Ele é bendito, ele é próspero, ele é frutífero. Ele é uma bênção. Que o Senhor engrandeça ele. Que o Senhor faça que ele seja grande nessa terra. Fui declarando os nomes das pessoas. Pensa no encontro com Deus que eu tive. A alegria que eu senti no espírito. Deus falando assim, tá aprendendo. Mas eu estou aprendendo junto com vocês, meus irmãos. Porque é terrível esse negócio. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus, sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos, sobre os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos... Quer ser perfeito? Fala bem. Mas falou mal de mim, abençoa. Ora. Não ora assim, né? Esse dia eu recebi um áudio que a pessoa está orando assim. Olha só, Deus, se tem alguém aqui, era reunião de liderança, né? Se tem alguém aqui que está falando mal de mim, mata essa pessoa, desce o cajado nela. Não é essa oração que Deus está te chamando para fazer, tá bom? Você tem que orar e falar assim, ô Deus, tem pessoa falando de mim? Abençoa ela, prospera ela. Ela precisa ter a felicidade que eu tenho. Quem sabe ela vai ter um encontro contigo e não vai mais fazer isso. Então abençoa ela, prospera ela. Eu declaro bênçãos sobre ela. Porque sabe como Satanás trabalha? Satanás trabalha assim, ó. Ele é o tentador, certo? Mas quem comete o pecado? É vocês. Ele é o tentador. Você não vai falar nada. Aí você está até se coçando assim, né? Fala, dá nada não. As pessoas precisam se ter que pôr para fora. Você não pode guardar com você. Aí depois você... Aí ele fala, beleza, pai, eu quero
Me autoriza a pesar a mão nessa aqui, ó, porque tá falando mal do seu filho. É assim que funciona. É desse jeito. Aí quando ele vem em você, falando, agora eu pego esse cabo, agora eu pego essa mulher, agora eu vou quebrar a estrutura dele. Ó, fulano tá falando mal de você. Aí você fala, fulano tá falando mal de mim? Deus abençoa fulano, prospera ele, libera o extraordinário sobre a vida dele. Ele fala, não acredito. Esse é crente mesmo, deixa eu ir para outra casa aqui. E vai seguir. Você entende? Por que ali diz, sede perfeito? Porque é o seguinte, você é tão perfeito, é tão cercado que Satanás não tem o que fazer com você. Ele não consegue entrar. Por quê? Porque você ama o inimigo. Você bendiz quem fala mal de você. Você faz o bem. Sabe aquela pessoa que te faz o mal, você ainda compra um chocolate para ela? Já fez isso? Eu já fiz essa estratégia já. A pessoa me odiava no serviço. Eu falei, Deus, como que eu faço para reverter um negócio desse? Que a pessoa tá me detonando aqui no órgão. Como que eu faço para virar? Deus falou assim, olha, ela tem dificuldade num trabalho de faculdade. Você é bom nisso, ajuda ela. Eu falei, fulano, você quer que eu faça para você? Ela olhou desconfiada assim. Mas o quê? Eu falei, não, eu te ajudo, isso aqui é fácil para mim. Ah, mas eu quero te pagar. Eu falei, não precisa. Ah, mas eu posso pagar pelo menos um dinheirinho para você comprar um lanche? Eu falei, bom, se você se sente à vontade com isso, sem problema. Pensa num jogo que virou. Pensa no jogo. Uma pessoa que me detonou no órgão, vinha, me abraçava, falava, esse menino é maravilhoso. Pois é. Aqui, eu acho que a diaconisa mesmo já contou um caso, né, que você fazia chocolatezinho com mensagem. Quantas pessoas que às vezes odiava ela, chegava assim, mas e esse bombom aqui? Com essa mensagem, quem deu? A Marise. Ele olhava assim, olha, você tá dando chocolate pra mim? Aí às vezes a pessoa que tratava ela mal, era indiferente a ela, começou a dar bom dia, começou a tratá-la melhor. Estratégia. Faça o bem, mesmo que a pessoa te faça o mal. Né? Ora por quem te maltrata. Sabe aquele chefe chato que te persegue, te cobra meta, te cobra resultado? Você fala, meu trabalho, eu tô aqui todo dia e tá me perturbando. Vai lá, entendeu? Ora por ele, né? Para quê? Para que seja filho do vosso Pai que estás no céu. E aí você vai ser perfeito. Satanás não tem como te pegar. Você é perfeito demais para te pegar. Você segura a boca, você faz tudo que ele mandou aqui, não tem como ele te pegar. Mas aí tu faz tudo contrário do que dá aqui, né? Vem um inimigo, você pisa nele. Alguém tá falando mal de você, você fala mais mal ainda, né? Aí tem alguém que te odeia, você arma uma cilada para ele. Na hora que vem a pessoa para você orar, como que eu sei quando é para orar? Normalmente assim, ó. Meu Deus e meu Pai, agora eu quero interceder. Já vem a imagem da pessoa. Aí você fala, tá repreendido, Satanás. Na hora da minha oração, você traz essa pessoa. Não foi Satanás, não, meu irmão. Foi o Espírito de Deus que trouxe ela para você orar, para você abençoar, porque Ele quer que você cumpra essa palavra. Você tem que ser perfeito, é o que Deus espera de você. Então, é uma oportunidade que Deus está dando para você. Caso um amigo ou uma amiga venha falar de alguém para você, esse que é o terrível, não é? Você está quieto no seu canto, você está ali, de repente chega alguém falar, tem que te falar um negócio. Como que você faz? Qual o conselho que eu dou para você? Você vai pegar o celular, você vai fazer uma ligação para a pessoa que vai ser falada. E aí você bota no Viva Voz e avisa a pessoa o seguinte, olha, eu tô ligando para fulano que você quer falar, porque ele ouve junto. Aí nós dois participamos dessa conversa. Eu vou ser o intermediador entre vocês dois. Eu já participei de um negócio desse, é muito doido. Eu vejo dois pastores querendo se matar assim, e eu lá que não tinha nada a ver com a história, tá ali no meio deles, entendeu? É um negócio muito, né? E aí sabe o que vai acontecer? Se essa pessoa virar para você e falar assim, não faça isso, por quê? Porque se fulano, né? Se ela saber que sou eu, vai dar problema. Se você fizer isso, irmão, eu te garanto, nunca mais você vai ser procurado. Ela pode procurar qualquer um, menos você. Por quê? Olha o que diz Tiago 5,9. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então, eu não devo procurar você, meu irmão, para me queixar de outro
irmão. Eu devo procurar você. Se eu tenho algo para falar de mim, eu tenho que falar de mim. Eu tenho que procurar a Jaqueline para falar da Marise. Eu tenho que procurar a Marise para falar da Jaqueline. Eu não posso fazer isso. Agora, se a Jaqueline me procurou, eu não sei como resolver, eu virar para ela e falar assim: Jaqueline, você me autoriza a compartilhar esse seu problema com a Marise? Eu acho que ela vai conseguir me ajudar a resolver. Você concorda? Ela vai falar: concordo. Aí é outra história. Você vai falar: mas de jeito nenhum, eu tenho vergonha da Marise. Se ela falar, se ela souber de mim, ela não vai me amar mais. Ela já me proibiu de falar. Agora, eu deduzi que eu posso, ela fala pra mim, eu falo: não, já chegou a fazer. Pastor Valdir, fulano, vem cá, tenho algo pra falar pra você. Isso é terrível. Isso é terrível. Caso um amigo venha, você recebe um amigo, deu um cafezinho pra ele, ele já chega, já vai despejando. Não deu nem tempo de você pegar o celular e ligar, né? Então o que você vai fazer? Você vai proferir palavras boas. Defenda essa pessoa. Tenta achar o melhor que você conhece da qualidade dessa pessoa. Abençoa ela. Libera palavras de bênção sobre essa pessoa. Fala: olha, o fulano é abençoado, eu gosto dele, é um homem de Deus, é uma mulher de... Ah, mas fez isso. Olha, se ele fez isso, Deus vai ter um particular com ele. Mas para mim, é um abençoado, é uma abençoada. Aí a pessoa vai olhar e vai falar assim: nossa, né? Como eu quero chegar no estado espiritual dessa pessoa, né? Ouvir tudo isso e ainda dizer que ama essa pessoa, eu estaria horrorizado com essa pessoa. Mas é assim mesmo. Todos somos filhos de Deus e todos temos problemas. Enquanto esse corpo não for transformado, todos temos algum problema. Se for puxar, como diz aí a gíria policial, se for puxar a capivara de cada um aqui, dá muito problema. Você entende? Então todos nós temos problema. E aí você ainda vai ter pessoas falando de você? Não, vamos falar bem uns dos outros, amém? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Veja, confessai as vossas e não confessai as culpas dos seus irmãos. É a sua culpa que você tem que confessar. É o seu problema que você tem que relatar. E agora, caso você tenha falado mal da pessoa, primeira coisa a fazer, você vai orar arrependido a Deus. Você vai pedir perdão a Deus. E você vai pedir ao Pai uma oportunidade para você pedir perdão à pessoa, caso, né, você entenda que aquilo trouxe um grande dano. Outras pessoas ficaram sabendo, então você vai ter que resolver esse problema. Não tem como não resolver. É melhor você acertar do que ficar esse diz que me disse, né? Então procura, peça perdão e assuma as consequências, tá? Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Chegou alguém em mim, já aconteceu comigo, de eu estar num culto de ceia, chegar uma pessoa em mim, falar: eu preciso falar com você. Eu falei: amém, estava tendo maior barulheira na igreja, né? Eu preciso pedir perdão. Eu até arregalei os olhos quando a pessoa falou assim: uai, mas que essa pessoa fez pra mim? Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí ela começou a falar, uma rajada. Eu não entendi nada do que ela falou. Acho que Deus me bloqueou ali na hora, não tem? Eu não entendi nada, mas eu tava tão pasmo dela estar me pedindo perdão. Ela virou pra mim e falou assim: você me perdoa? Eu olhei bem pra cara dela assim. Eu pensei comigo: Deus, eu não entendi nada do que ela falou. Nem sei o que ela fez pra mim. Mas, o que diz a palavra? Sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos... Meu irmão, tá perdoado, tá abençoado. Até hoje eu me pergunto: o que ele fez pra mim? Vai ter pedido perdão, que eu nem sei o que ele fez pra mim. Mas perdoei, segui a vida. Hoje ele também é pastor de igreja. Você tá entendendo? E seguimos as nossas vidas. Você somente tem autorização bíblica para falar somente de uma pessoa: o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus,
ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Você está autorizado a falar de Jesus, a anunciar a sua salvação, a anunciar o perdão. Se você falar de mim, eu não tenho nada a te oferecer. Eu não posso te salvar, eu não posso tirar do buraco, eu não posso te batizar com o Espírito Santo, eu não posso nada. É só Deus na sua vida. Então, se for para falar de alguém, fale do Senhor Jesus, amém? Vamos orar? Eu sei, amados, que é uma palavra dura, não é uma palavra fácil, mas o Senhor tem colocado esse peso para eu trazer isso para a igreja, porque nós queremos gerar uma igreja madura, nós queremos ser uma igreja perfeita. Perfeita como? Aprendendo a controlar a nossa boca. Então, eu vou ser bem sincero, se aconteceu de você falou de alguém e isso trouxe um dano e essa pessoa está aqui, hoje talvez é uma grande oportunidade, porque assim como eu disse que você tem que reparar, eu disse que essa pessoa tem que perdoar também, tá? Então hoje é um grande dia. Se isso não aconteceu, essa pessoa não está aqui, hoje você tem uma oportunidade de se resolver com o Pai e orar para o Pai. Se um dia Deus te der a oportunidade de você chegar nessa pessoa e você chegar nela e falar: olha, eu reconheço que eu pequei contra você, você me perdoa? E assuma as consequências. A pessoa pode ficar chateada, magoada, mas você resolveu um problema espiritual para você. Quando você fizer isso, você vai viver um tempo de graça, de glória e de favor de Deus. Deus, Ele quer abençoar e prosperar muita gente aqui, mas tem muita gente que está com a vida travada, porque não consegue parar de falar de pessoas. Aprenda isso. Então agora você vai vir a Deus. Vai ser ceia, momento perfeito para você se reconciliar com Deus. Fala com Deus, coloca a mão no teu coração. Feche os seus olhos. Peça perdão a Deus por cada palavra que você disse. Cada vez que você lançou uma palavra sobre um filho, sobre uma filha, sobre mãe, pai, sobre colega de trabalho, sobre alguém da igreja. Agora é hora de você se consertar com Deus. Você conheça, fala: Deus, olha, se eu continuar assim, no meu enterro vai ter que ter 2 caixão, um para mim, outro para minha língua. Mas eu peço, Senhor, muda essa realidade hoje. Eu quero ter a oportunidade de ser perfeito, de não ser mais dominado pela minha língua. Eu quero falar bênção, eu quero falar bem das pessoas, eu quero, Pai, ter essa transformação para não ser dedicado a cometer tantos erros nesse nível. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entregamos a palavra do Senhor com temor e tremor, Senhor, pois não é fácil. Nós, como filhos, temos um grande problema com a nossa boca. Ou a gente bebe muito, ou a gente come muito, ou a gente se ocupa de usar a nossa boca para proferir blasfêmias, maldições e até mesmo falar mal dos nossos irmãos que vão conviver conosco na eternidade. Por isso, Deus, te rogamos perdão. Nos perdoa, Pai, por cada vez que lançamos palavras, Senhor, que não tem qualquer efeito no mundo espiritual de bênção. Perdoa-nos, Senhor, quando blasfemamos o Teu nome. Perdoa, Senhor, quando falamos mal do nosso irmão, da nossa irmã. Que o Senhor, Pai, venha nesta noite, venha rasgar essa cédula de dívida e cravá-la na cruz do Calvário, Senhor. Venha com o sangue do Cordeiro e nos declarar limpos. E nos faz maduros, Senhor, para que a gente não proceda mais nisso. Ah, Pai, quando eu sentir vontade de falar do meu irmão, traga arrependimento ao meu coração. Quando alguém vier falar comigo, Senhor, me dá sabedoria para tratar com essa pessoa. Ah, meu Deus e meu Pai, nós queremos ser uma igreja que declara palavras de bênção, palavras proféticas. Queremos gerar vida na vida de pessoas, Senhor. Por isso, reescreve a nossa história esta noite, Senhor, nos dando uma nova oportunidade, Senhor. Se o que falamos, o que declaramos, Senhor, nos desviou do propósito, eu te peço, traga-nos de volta ao propósito, traga-nos de volta ao caminho, para crescermos e chegarmos na estatura de varão perfeito, ó Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, Senhor, purifica a tua igreja, lava ela. A tua palavra nos purifica, então que essas palavras tenham trazido limpeza
arrependimento e santificação na vida dos seus filhos e filhas, e que a partir de hoje, Senhor, eles possam caminhar em perfeição na tua presença. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, amém.